A Bíblia aberta para Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, temperos, mas omitis as coisas mais importantes da lei. A lei é a Torá, que tem 613 mandamentos para os judeus, chamados de mitzvah, mitzvot, para o povo de Israel, o povo judeu e Rudim. E a observância desses mandamentos, preceitos, regras, estatutos, ordenanças, que mostraria que um homem e uma mulher era fiel e temente a Deus. É claro que aqui, ainda no Novo Testamento, temos as 14 cartas de Paulo, Shaul, e ele é foi o intérprete da Torá, da lei de Moisés para as nações. Então, nem tudo que Moisés ensinou foi passado para os gentios, as nações. Exemplo, o sábado, não tem uma obrigação de guardar o sábado, a proibição de comer carne de porco. Os gentios não têm esse problema. As luas novas, as festas, comidas, comer e beber, exceto aquilo que está em Atos 15, 29, a proibição de comer sangue, carne sufocada, comida oferecida a ídolos, e também lá diz para se abster das uniões ilegítimas. Já tem explicado isso aqui, acho que centenas de vezes, que o matrimônio é uma moça virgem, o pai dá a mão dela em casamento a um rapaz puro. Um rapaz puro. As pessoas dizem, esse rapaz é virgem, esse homem é virgem. Eu gosto de chamar puro, porque virgindade pertence à mulher, né? E a pureza ao homem, né? Ao varão. Então, essa união conjugal, matrimonial, entre uma mulher virgem e um homem puro, isso aí forma um casamento, o santo matrimônio. O santo matrimônio. Eu quero continuar lendo aqui. E são coisas que não foram invalidadas da Torá. A virgindade está valendo. Lá em Levítico, acho que 18, se uma mulher casasse e o homem ficar chateado com ela, então haveria a noite de núpcias, né? E tendo ela as provas da virgindade no lençol, esse rapaz seria açoitado e pagaria uma multa. Porém, se não houvesse as marcas da virgindade no lençol, era ela que morreria. E morreria na porta da casa do seu pai. Para vocês terem uma base. É claro que no Novo Testamento está proibido matar. Mas a virgindade está valendo. A marca da virgindade está valendo no lençol. O que ocorre é que não havendo a virgindade, Mateus 19, versículo 9, o Mashiach Yehoshua de Nazaré mandou dar carta de divórcio. Matar não, apedrejar não, levar à morte não, mas divórcio sim. Simplesmente, no Novo Testamento, o Mashiach Yehoshua mandou dar carta de divórcio, mas lá na lei de Moisés mandava matar, apedrejado, não tinha divórcio não, era morte. Era morte, era lapidação por apedrejamento. Né? Então dá para ver a diferença da Torá
para a graça, a verdade do Mashiach e Yehoshua de Nazaré. Você fala Jesus, mas Jesus é nome latim é uma língua morta da Igreja Católica, e Jesus, o sus quer dizer suíno, porco, não? Isso não pode ser o nome do filho do Criador. O Criador chama Yehová. Seu filho chama Yehoshua. Yehoshua quer dizer Yehová salva. Simplesmente esse é o significado. Não? E a lei está valendo? Aquilo que Paulo trouxe está valendo. Eu estou falando, por exemplo, aqui de dízimo. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, que pagais o dízimo do hortelã, do embro, do cominho. Por exemplo, não temos mandamento de Paulo, nas suas 14 cartas de Romanos a Hebreus, ordenança, mandamento para pagar dízimo. Até porque não combina, não encaixa. Pagar dízimo para quem? No Velho Testamento havia 12 tribos de Israel, 11 receberam terra. Uma não, que é os levitas, de onde vêm os Cohen, os filhos de Coate, os filhos de Arão, os sacerdotes que iriam servir diariamente, de dia e de noite, no templo. Não? Havia as famílias dos Cohen, dos sacerdotes, e as atividades. Então, Jeová, Deus resolveu que aos levitas eles não receberiam terra, mas o próprio Jeová seria a porção deles, ou seja, os dízimos que pertenciam ao Criador Jeová, agora Jeová disse que pertence aos levitas. Paulo não negou isso. Em Hebreus 7, versículo 5, Paulo diz que os levitas têm a autonomia, a autoridade, o direito de estabelecer dízimos e receber dízimos. O que ocorre é que aqui no Brasil nós não temos levitas. Nem Israel sabe-se quem é levita hoje. Então, o dízimo, quem pode receber é os levitas. E Yehoshua não recebia dízimo. Está lá em Hebreus 7,14, Nosso Senhor Yehoshua veio da tribo de Judá. Paulo não recebia dízimo, está lá em Filipenses 3,5. Ele era da tribo de Benjamim. Então, a tribo de Judá, de Benjamim, era proibida de receber dízimo. Eles tinham que pagar dízimo. Os da tribo de Judá pagavam dízimo. Os da tribo de Benjamim pagavam dízimo, mas receber dízimo não. Por isso que não vemos nas 14 cartas de Paulo a instituição do dízimo. Tem, acho que é o Concílio de Trento, ano 500 e tanto, que a Igreja Católica Romana trouxe o dízimo, trouxe as primícias. E aí temos essa herança do catolicismo romano, dentro das igrejas protestantes, das igrejas pentecostais, deuteropentecostais e neopentecostais, que é a cobrança do dízimo. As igrejas não abrem mão. Tem a CCB aqui no Brasil, a quarta ou segunda maior igreja do país, eles não cobram dízimo, mas tem lá uns 5 tipos de envelope para ofertar. Não é voluntário. Oferta da piedade, oferta da viagem do obreiro, oferta da manutenção. É o contrário do que Shaul Paulo ensinou. Né? Cada um vai dar o que poupou no seu coração. Você poupa, né? Guarda, reserva aquilo que você mesmo colocou no seu coração. E Deus recebe aquele que vai dar a oferta voluntária. Não pode botar nome em oferta. Não pode estipular valor de oferta. Isso é livre. Quem quiser dar, vai dar. E Paulo diz que Deus nunca pede aquilo, alguma coisa, alguém, aquilo que a pessoa não tem para dar. E Deus não pede dízimo aí no Novo Testamento, nas 14 cartas de Paulo. Está a dizer aqui, o Filho do Criador está a dizer aqui para pagar dízimo. Veja a continuação. Aqui, eu vou ler. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã,
do endro, do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei, né? A lei, a Torá, o que são a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importava praticar estas coisas, mas sem omitir aquelas, ou seja, deveis continuar pagando os dízimos, enquanto houvesse segundo templo, né? Em Jerusalém, sacerdotes, não deveria cessar de pagar dízimo. Hoje não tem como, porque não há serviço sacerdotal. Em Jerusalém, Israel, não há o terceiro templo ainda. E as nações, esses homens que se dizem sacerdote, não são sacerdotes. Sacerdotes são levitas, uma das 12 tribos de Israel. Os que trabalhavam com Paulo, Tíquico, Epafrodito, Demas, Tito, Timóteo, Apolo, esses homens eram colaboradores, eles não eram sacerdote coisa nenhuma. Eles não eram sacerdote coisa nenhuma, eles eram obreiros, colaboradores, ajudadores do ministério do apóstolo Paulo. E como que Tíquico, Timóteo, Tito, Demas, Epafrodito, Carpo, como que eles seriam sacerdotes se eles não eram das 12 tribos de Israel? Não eram levitas? Só os levitas podem instituir dízimo e devem receber dízimo. Essa prática do dízimo entre as nações aqui no Brasil não é bíblica, não é escriturística, não é como diz a Bíblia. É concílio da Igreja Católica Romana e virou estatuto das igrejas. E lá em Israel, o Mashiach e Yoshua de Nazaré estavam dizendo: vocês devem dizimar, porque Jeová ordenou trazer todos os dízimos. Está aqui em Malaquias 3:10, a casa do Senhor, mas hoje o Senhor não tem casa, não. O que tem lá é uma mesquita de Omar em cima do lugar sagrado. Não há a mesquita de Al-Aqsa, também está lá o Domo dos Espíritos, né? Mas Israel não tem templo. Hoje não tem templo. Não. Trazei o dízimo integral. Inclusive há uma discussão das igrejas. Dá o dízimo líquido ou dá o dízimo integral? Você não deve dar dízimo nem líquido e nem integral. Você não é judeu, Iudim. Você não é israelita, você não é hebreu. Não deveria entregar dízimo nenhum. Há uma discussão nas igrejas. Dá o líquido ou dá o bruto? Aqui, para os judeus, as 11 tribos, deveria levar o bruto integral. Você, das nações, homem e mulher, não deveria dar dízimo nenhum. Porque você não está entregando a levita e você não é judeu, e Paulo não colocou essa obrigação. É sobre nós, ô pregador, mensageiro, André Luiz, por que você está falando de dízimo? Eu estou falando de dízimo hoje, explicando direitinho, corretamente, porque hoje é mais fácil um pastor de igreja, um reverendo, um padre, um sacerdote católico, se diz sacerdote católico, sacerdote protestante, pastor pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal. É mais fácil ele mandar você colocar seus dízimos em ordem. Você está devendo quanto de dízimo, irmão? Ele vai dizer. Você vai dizer: estou devendo 3 anos de dízimo. Você batizou quanto? Tem 10 anos que eu batizei. Pagou dízimo? Não, não pagou não. Você está em desordem. É mais fácil ele dizer: vende sua casa. Você tem 2 casas? Vende sua casa. Ou se você tem uma casa, quer ir para o céu, venda e pague seus dízimos. Venda seu carro, paga seus dízimos. Pega sua aposentadoria, paga seus dízimos. Então é mais fácil um pastor, um padre mandar você alinhar, pôr em ordem os dízimos, do que colocar sua vida física, sua vida familiar, sua vida social e principalmente sua vida espiritual em ordem. Por exemplo, eu prego
que se um homem não casou com uma mulher virgem, deve descasar. Na palavra de Yoshua, Mateus 19:9, deve dar a carta de divórcio. Isso não é matrimônio e casamento. Então, eu não prego dízimo, eu não quero dízimo, é proibido. Dízimo. Eu não quero que você coloque sua vida de dizimista, dízimo que você está devendo. Comigo não, em ordem. Eu fui da Assembleia de Deus, já cheguei a dar um terreno para pagar dízimos atrasados. Tal era o choque de consciência. Nessa área de dinheiro, aí os pastores têm habilidade. Eu já fui do CACU. Lá quem atrasava o dízimo podia fazer confissão pública, mas as assembleias do CACU não oravam para quem estava em falta no dízimo. Só depois que reembolsasse. E o CACU ainda usou lá uma escritura de Levítico dizendo que quem estava atrasado no dízimo tinha que pagar, reembolsar, ainda dar 1/5 dos dízimos que estava devendo, uma taxa, né? Usando a Bíblia lá, a lei de Moisés. Isso aí ele era bom. Essa área de dinheiro, os pastores são bons. Para instituir oferta, contribuições, dízimos. Mas para colocar a vida das pessoas em ordem, para ir morar no céu, no paraíso, ou para ir no arrebatamento, eles não são bons. Eles não estão nem preocupados. São capazes de fazer o funeral de adúlteras. São capazes de saber que uma mulher adulterou e dizer para ela, irmã, guarda isso aí, se você confessar, vai dar suicídio, divórcio, separação. Vai com isso para o túmulo, irmã. O sangue de Jesus. Sabão em pó, né? Sabonete, detergente. Sabão em pó das igrejas. Né? Sangue de Jesus tem poder do outro lado, lá no trono branco. Quem sabe o sangue de Jesus fará com que esse pecado não apareça. Eu não prego o sangue de Jesus. Eu prego o sangue do Mashiach e Yehoshua, filho do Criador Yehová. Agora, esse sangue do Mashiach, porque o homem que morreu na cruz do Calvário não chamava Jesus. A letra J esse ano faz 500 anos, por Jean Jorge Tricino, no ano 1524, embaixador do Vaticano, na Alemanha, viu? Serviço do Papa Leão X. Depois ele trabalhou para Clemente VII e Paulo III. Foi ele que mudou a fonética do I para o J. Portanto, o nome Jesus é a marca da besta. Você não saiu do catolicismo, aquele sai dela, povo meu, Apocalipse 18:4. É agora que vai cumprir se você abandonar o nome de Jesus, renunciar. Aí sim. Mas eu já estou na protestante, estou na pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal. Filhas do catolicismo romano. É a panela e a tampa, né? É a panela e a tampa, é o espeto e a brasa. Às vezes você saiu do espeto, mas caiu na brasa das filhas, das igrejas, né? Então agora é a hora de sair, né? Trazei o dízimo. Estou lendo Malaquias. Malaquias era um profeta hebreu, israelita, está escrevendo o Antigo Testamento para os judeus, para os hebreus, israelenses, as 12 tribos. Trazei o dízimo integral. Você não vê Paulo mandando trazer dízimo. Em Tessalônica, em Filipos, em Atenas, em Corinto, em Roma, na Turquia, em Éfeso, em Laodiceia, que Colossenses, Paulo mandou a carta dele ser lida na igreja de Laodiceia, tudo na Turquia, né? Não tem texto de Paulo dizendo, traga os dízimos gregos, traga os dízimos romanos, trazei os dízimos, ó turcos, da Turquia, da Ásia Menor. Para começar, com Paulo nem templo tinha. As Kenessian, congregações, as Kehilá, eram nas casas. Casa de Áquila e Priscila, casa de Arquipo, casa de Nifas,
casa de Filemon, não havia quatro paredes. Todas as congregações com Paulo eram nas casas. Simplesmente eram nas casas. Agora, lá em Israel tinha tempo, trazer os dízimos, trazer o dízimo integral para o tesouro, era no templo, a fim de que haja alimento em minha casa. Com Paulo trabalhava de dia e de noite, pregava gratuitamente, trabalhava de dia e de noite pregando o evangelho, a sua mensagem, para não ser pesado aos irmãos. Ele disse em Tessalonicenses 3,10, se vê que um irmão não trabalha, não dê comida a ele, que ele também não coma, porque a ordem é cada um viver do suor do seu rosto. Então Paulo era o modelo, era o exemplo da tribo de Benjamim, missionário, mas ele mesmo estava empreitando, pagando para fazer missão, não estava recebendo, ele estava trabalhando, fazendo tenda, ganhava seu salário. Ele disse que recusou o salário, receber salário da igreja de Corinto, da igreja não, da Keynesiana de Corinto, a congregação. Trabalhava de dia e de noite. Para que ser um exemplo? Sim, mas mais do que isso, ele não queria ser reprovado no dia do juízo final, para alcançar o prêmio. Depois de pregar muitos, eu não quero ser reprovado. Por isso prego, e prego gratuitamente. Então não tem como Shaul ser reprovado naquele dia, ou no tribunal do Mashiach, né? Fala tribunal de Cristo, eu falo tribunal do Mashiach porque ele se esforçou, abdicou, absteve, abriu mão, fez a missão sem receber salário, receber contribuição, receber oferta. Sabia viver na escassez, na fome, na abundância, tendo fartura. Nunca mudou porque estava de olho na coroa da justiça, na entrada no paraíso, na região celestial, na salvação. Tem o desejo de partir e estar com Mashiach. Isso é muito melhor. Por causa de vós, julgo ainda permanecer na carne, para ver se colhe algum fruto, se alguém ainda poderia ser salvo. Trazer o dízimo, isso aqui é o Velho Testamento, integral para o tesouro, a fim de que haja alimento em minha casa. Era uma tribo inteira, os levitas, não era pouca gente. Se lá tinha 3 milhões de hebreus em Jerusalém, imagina quantos milhares de levitas, dezenas de milhares de levitas havia. E eles dependiam do dízimo para viver. Hoje temos que trabalhar. Hoje temos que trabalhar para sobreviver. Hoje, aqui nesse finalzinho da era de Laodiceia, eu sei, o irmão Brana pregou o dízimo. Chegou até a dizer que quem é filho de Abraão paga dízimo. Eu sei, o dízimo começou com Melquisedeque lá, recebendo de Abraão dízimo, 430 anos antes da Torá, da lei de Moisés. Mas ele está aqui na lei de Moisés como mandamento. Ele não passa para a nova aliança com Paulo. Paulo não institui. Se Paulo instituísse dízimo, eu pregaria dízimo, eu ensinaria dízimo. O que Paulo pregava era santidade, era não dever nada a ninguém, era fugir do pecado, fugir da prostituição, fugir das prostitutas, fugir da idolatria, fugir da avareza, fugir, abandonai as obras da carne. Era isso que Paulo pregava, mas não tem Paulo falando de dízimo. Nas 14 cartas de Paulo, nem a palavra dízimo aparece para as nações, aparece para os levitas. Aí há essa má interpretação. Pastores bramitas do tabernáculo dizem, eu sou sacerdote. Um baiano, um goiano, um carioca dizendo que é levita. Eu sou levita. Paga seus dízimos a mim. Já nas igrejas levitas hoje, as igrejas pentecostais são os cantores, né? Você é levita? Eu sou levita. Eu cuido do cântico da igreja.
Nem tem esse negócio de cantor nas cartas de Paulo. Cantora, cantor. Não tem nem mulher pregadora. Coríntios 14, 34 ao 38 diz para as mulheres estarem caladas nas congregações. Não dê a palavra à mulher imoral. A menstruação proíbe ela de pregar. Não permito que a mulher ensine. 1 Timóteo 2, versículo 11 e 12. E nem use autoridade sobre o homem. 1 Pedro 3,1 diz que se o marido é incrédulo, a mulher deve ganhar seu marido sem pregação, sem palavra alguma. Então não me venha com essa conversa, essa invenção, invencionice, criações de igreja, dogma, modismo, moda de igreja. Eu sou levita, eu sou pregadora, eu sou professora de teologia da escola dominical, você está indo para o inferno. O lago de fogo, não tem isso na palavra. A fim de que haja alimento na minha casa. Não tem casa de Jeová hoje. Minha casa será chamada casa de oração. Vocês a transformarem em covil de ladrões. Ele disse, desse templo aqui, que gastou 46 anos para ser construído, não restará pedra sobre pedra. Vespasiano Tito, no ano 70, destruiu o segundo templo. A casa que Jeová escolheu para colocar o nome dele. Está lá na história de Salomão. Porém, agora o lugar que Jeová escolheu para colocar o seu nome não é um templo com paredes. Não sobrou nem uma licença, nem uma pedra. Mas o nome é colocado no Filho. No Filho do Criador. O Filho mesmo chamava o pai de Criador. Eles perguntou, é lícito da carta de divórcio? Ele disse, no princípio não foi assim que o Criador fez. Não, poligamia. O Criador nunca fez poligamia. Era um homem e uma mulher. Assim que o Criador fez. E o que o Criador uniu, não separe o homem. E é no Filho que o Criador pôs seu nome. Antes estava no templo de Salomão. Agora está no Filho. Manifestei, fiz conhecido, ó Pai, teu nome aos homens que do mundo me deste. E João 17,6. Porque o nome do Pai é Yud, Rei, Vav, Rei. YHWH. E quando o Filho nasceu, o Malach, Gabriel, o anjo, Gabriel dispõe o nome de Yehoshua. Porque não tem J no Velho Testamento e nem J no Novo. Não é Josué, era Roché, Oséias, filho de Num. Nataná, a Bíblia do Antigo Testamento do povo judeu, o livro é chamado de Yehoshua, o sexto livro. Não é Josué. E esse é o nome do Filho do Criador. Porque o Filho, Yehoshua, tem o Yud, Rei e o Vav, o trigrama. E o Pai é maior do que o Filho. O Pai tem 4 letras, o Filho tem 3 letras. O Pai tem um tetragrama, o Filho tem um trigrama. Mas já é o nome do Pai, porque YHWH, o H é repetido 2 vezes. Né? E o Filho tem o YHW. Não é Jesus, o nome do Filho. O Filho não veio manifestando o nome Jesus, não é Jeová. Não tem a letra J desse nome Jeová. No hebraico antigo, arcaico, e nem no hebraico moderno. É Jeová, Pai, e Yehoshua, o Filho. Então ele é que é a casa do Criador. Pelo que entrando no mundo, corpo, casa, me preparaste. Mostra-me o Pai, disse Filipe. Filipe, você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? O Filho é a morada do Pai. Naquele corpo, Paulo fala aos Colossenses, habita, mora naquele corpo toda a plenitude da divindade, do Deus, do Criador invisível, imortal, infinito, todo-poderoso, vive dentro daquele corpo chamado Yehoshua. Eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O Filho está sentado com o Pai no trono do Pai. 2 pessoas? Não, o Pai é Espírito.
O Filho é o corpo, o Espírito vive dentro daquele corpo. E os que vencerem se sentarão no meu trono. Aí é o milênio. O trono vai ser estabelecido na terra, ele será o bem Davi, filho de Davi no milênio. Terá um trono lá em Jerusalém hoje, que está sendo disputada por árabes, palestinos. Querem Jerusalém, mas no final das contas, Jerusalém vai vir para as mãos de Yehoshua Mashiach. Ele mesmo que vai pisar seus pés no Monte das Oliveiras, no tempo do Armagedon. O Monte das Oliveiras vai rachar no meio. Tem um cemitério lá, 150 mil pessoas enterradas na montanha, mas não tem nada não, vai rachar no meio. O milênio vai ser estabelecido. Dá para entender isso? Que não tem dízimo para as nações, que o dízimo é a principal doutrina das igrejas. É com dízimo que se compra Land Rover, é com dízimo que se compra Toyota, é com dízimo que se compra Ferrari, é com dízimo que se compra chacrona, fazendona, mansões, arranha-céu. É com dízimo que pastores são ricos. É com dízimo que pastores e padres e papas têm o poder. Não o poder de Deus, poder financeiro. Dinheiro é poder, né? É efêmero, passageiro, porque a pessoa morre. O que ele tem, no momento que ele morre, fica para a mulher. E 50% da mulher, no inventário, né? 50% para os filhos e filhas, né? Acabar com sua herança. E o que você leva? Pastor de igreja. Se diz sacerdote, você não leva nada, nem uma moedinha. Você tem o ouro hoje, você tem riqueza, você tem patrimônio, você tem terreno, você tem lote, você tem carros, você tem sua garagem cheia de carro. Você não sabe com que carro você sai hoje para ir para o culto da sua igreja, mas você não leva nada. Jó disse, nu viemos ao mundo, nu tornaremos, sairemos do mundo. Paulo disse, nada trouxemos, nada levaremos. Então é as riquezas da vida, com essas doutrinas falsas de igrejas, é que vai te levar à perdição. Eu estou a pregar o que o Mashiach e Yehoshua pregou e o que Paulo pregou nas 14 cartas. O Mashiach disse em Mateus 28, 19, né? E de fazer discípulos em todas as nações, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Então é para repetir o que o Mashiach pregou e também é para repetir o que Paulo pregou nas 14 cartas. A mulher lavar os pés dos irmãos, dos varões, na hospedagem, usar o véu em público, lavar pés é 1 Timóteo 5,10, valer. É escritura. A única coisa que pode derrotar o diabo é a escritura. Não é falar em língua, não é rodopiar igual um peão dentro das igrejas. Mas é as escrituras, colocar o véu, é sinal dos anjos. 1 Coríntios 11, 10. Mostra que a mulher está debaixo da autoridade do marido. Toda mulher que sai à rua sem o véu, ela é uma mulher insubmissa. Em submissão. Mas eu faço comida, eu lavo roupa, eu costuro a roupa do meu marido. Eu passo em submissão. A submissão que mostra que a mulher, além de fazer essas coisas, é o véu em público. Suplício Galo deu carta de divórcio a esse cônsul no Império Romano, a sua mulher, pois ela se atreveu a sair à rua sem o véu. Eu não prego isso. Eu prego que se a mulher casou virgem, o homem puro, é até que a morte separe. William Branham pregava que o homem deveria dar carta de divórcio ou ele seria o maricas se visse sua mulher cortar o cabelo. Eu também não prego isso. Eu não prego o que o William Branham pregou. O que ele pregou, ele é responsável. O William Branham é responsável pelo que ele pregou, ele vai responder pelo que ele pregou na sua geração do século XX. Eu estou no século XXI. Eu não tenho mensagem, mas eu sei o que Paulo pregou. Eu devo pregar o que Paulo pregou sem minha imaginação, sem meu raciocínio. Claro, eu vou usar minha inteligência para repetir o que Paulo pregou, mas não vou colocar minha interpretação. A Bíblia quer dizer o que ela quer dizer. O que Paulo escreveu quer dizer o que quer dizer. 1 Coríntios 11, versículo 5. É vergonhoso a mulher rapar a cabeça e cortar o cabelo. Está escrito isso. Tudo isso aqui é mandamento. E aí vem as túnicas.
E aí eu tenho aí 200 pontos em alguns vídeos. Cheguei a fazer 200 pontos do Evangelho de Paulo. Eu acredito que pregar um ponto diferente do Evangelho de Paulo já te manda para o inferno, pregador, mulher de igreja, homem, membro de igreja, e 200. E eu tenho pregado todo o Evangelho de Paulo. Se um anjo descer do céu, Gálatas 1:8, ou se alguém, Gálatas 1:9, pregar evangelho diferente do que eu anunciei, considere maldito, anátema. Está tudo fora do lugar. O dízimo está fora do lugar. É para ser entregue aos levitas. Está fora do lugar. Deve vir para o lugar certo. E aí não teremos pastores ricos, né? É claro. E aí não teremos, esse que se diz sacerdote milionários, né? É claro. Deve vir para o lugar certo. O Mashiach não tinha dinheiro, né? Tinha um tesoureiro lá, uma bolsa, a Susana, as Maria, as mulheres vendiam terrenos e fazendas, dava, mas ele roubava. Mas o Mashiach não estava preocupado com dinheiro. Estava preocupado em cumprir as escrituras, em cumprir a sua missão. Essa deve ser nossa preocupação nessa hora, quando a graça de Deus está terminando, quando a meia-noite vai fechar a porta. Quem entrar, entrou. Quem não entrar, não entrará mais. Olha aqui, Jeová, Deus o Pai, seu filho Yehoshua, abençoe essa pregação nos corações dos filhos e filhas do Criador nesta hora. Amém.